Hoje eu quero conversar com vocês sobre o mercado. E para falar sobre o mercado, eu vou usar aqui a HQ Nunca Se Esqueça, uma HQ do Ryan, eu acho, Ryan Andrews, que tem 136 páginas ao custo de capa de R$ 79,90. Ela tem capa cartão, orelhinha, 136 páginas em papel offset, branco, preto e às vezes uma outra cor, que no caso aqui geralmente é vermelho. E eu acho que ao ver a HQ vocês talvez estejam se perguntando: poxa vida, mas R$80? É sério? E é exatamente isso que eu tô me perguntando também. R$80? É sério, Conrad? Essa HQ aqui, ela vem talvez de uma iniciativa que o mercado brasileiro tem apostado de forma sequencial, que é encontrar escritores, desenhistas, artistas, HQs, produtos em geral, que ficam em lugares escondidos nos mais recônditos cantos do mundo e que foram vistos como algo bom de alguma forma por alguém. Ou seja, essa HQ aqui, ela ganhou destaque de alguma forma em algum lugar. E por conta disso, o que a Conrad pensou? E eu não estou usando a Conrad aqui como a coitada que serve de exemplo para os outros, não, quase todos os editores fazem isso. O que eles pensaram? Poxa, essa HQ aqui, ela tem 2 histórias que concorreram ao Eisner. O autor que fez ela teve mais uma outra história depois que concorreu ao Eisner também. Vai bombar no Brasil. Vamos publicar. Ou seja, tá todo mundo procurando seu Junji Ito. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas não é tão fácil encontrar um Junji Ito, porque o Junji Ito foi um erro de cálculo, eu acho. Meio que foi vendido de uma forma que as pessoas compraram a ideia e que aos poucos elas foram percebendo: não, peraí, não é bem assim. É o que eu sinto, tá? Posso estar errado. Eu também comprei tudo de Junji Ito, eu acho bom. Mas eu não acho que seja tudo aquilo que era vendido, sabe? Tanto pelos youtubers quanto por pessoas no geral, né? Então, a ideia das editoras está sendo cada vez mais essa. Vamos encontrar o nome da casa para que a gente possa vender mais e mais HQs. E aí, eu acho que em algum momento do processo, e eu não acho que aqui foi uma questão de vamos ser mercenários e vamos vender uma HQ capa cartão com folha offset em 100 e poucas páginas por R$80. Vamos ganhar muito dinheiro com isso. Eu não acho que tenha passado isso pela cabeça deles. Eu acho que ao contrário disso, deve ter ocorrido de em alguma etapa do processo de criação dessa HQ ter algo muito caro que fez com que o preço fosse lá em cima, e eles devem ter pensado: não, é a nossa chance de publicar esse autor aqui antes dos outros, vamos publicar. E aí, quando tu vai um pouco mais a fundo para descobrir quem é Ryan Andrews, tu descobre que ele é um cara que trabalha em várias áreas do ramo do desenho. Ele é um desenhista e não necessariamente um autor. Eu acho que a profissão principal dele é ser desenhista. Ele desenha cenários para animações, quadros, ele desenha arte no geral. Ele é realmente muito completo como artista e como desenhista. E além de tudo, ele é um cara super gente fina, porque ele disponibiliza tudo que tá aqui de graça no site dele. Então, tá aí outro ponto. Talvez eles tenham pensado: bom, antes que as pessoas descubram que isso aqui tá de graça, vamos vender logo, né? Talvez, não consigo achar que foi por maldade que saiu nesse preço, tá? Mas dá vontade de dizer que foi. Então tá tudo de graça no site dele. Vocês podem ler aqui na descrição, tem o link, né, pra chegar lá. E daí talvez vocês digam: tá, mas é de graça, mas tá em português? Não tá em português, mas ele faz quase tudo sem balões de fala. Então é muito fácil. Pega o celular, põe no Google Tradutor ali, que quando aparecer um diálogozinho, vocês botam o celular ali com a câmera, ele vai dizer pra vocês o que tá escrito. Então não vale a pena comprar essa HQ, essa é a real. Eu comprei no preço de R$20,80 no valor, que aí eu acho que é o preço que deveria ser. Não, talvez pro mercado de hoje, R$30. Eu acho que é o valor que deveria ser cobrado, tá? E aí numa promoção, R$20 e pouco. Porque aqui foi praticamente, sei lá, 70% de desconto, né? Tá, mas e o conteúdo? O conteúdo é bom, porque até agora eu tô falando de produto, tô fingindo que não tem nada aqui dentro, só folha em branco, eu tô falando do produto em si e não da obra. Quando a gente fala de obra, no que tange a entretenimento em geral, a mídia da ficção em geral, ou mesmo a mídia não ficcional e por aí vai, a gente precisa analisar a obra separada do produto em que ela está contida. Porque se a gente pegar um livro todo surrado e ler, sei lá, uma coisa do Shakespeare, nunca li, mas dizem que é bom, a gente não vai ter como diminuir o Shakespeare, e sim a obra em si. A obra não, né?
o livro em si, o produto físico. Então vamos falar sobre o produto abstrato que tá aqui dentro, que é realmente a obra. Nós temos 4 histórias dentro dessa HQ. A primeira é O Telhado Sujo de Sangue, algo assim. A segunda é de um menino que perdeu o pai e ele tá em luto. A terceira é de um rapaz que tá numa banheira e ele acaba entrando num loop, numa viagem muito doida. E a quarta é sobre um casal que ao longo de toda a sua vida nunca conseguiu ter filhos. Qual das histórias foi a minha favorita? Eu diria pra vocês que a primeira história ela tem um símbolo mais ritualístico no que tange, não nada sobrenatural ou algo assim, mas quando eu falo de ritual eu falo de ritos, de costumes, de maneiras, de hábitos. Ela abrange mais esses rituais familiares, que é bem legal. A segunda história, ela abrange meio que essa dor familiar, como a família lida com uma dor, no caso, perdendo o pai, o menino ali perde o pai, logo no primeiro quadro, então não é spoiler. O terceiro, ela lida mais com um ritual pessoal, e aí dá pra dizer que toda a história ela lida com um ritual, né? Uma fala de um ritual de um conjunto, o outro fala de um ritual de perda em conjunto, o outro fala de um ritual solitário, mas que não deixa de ser um ritual, e por último fala de um ritual de, eu diria que de crescimento, de procriação, de multiplicação. Então toda a história ela é muito baseada nessa questão de tradições, costumes, ela pega alguns detalhes muito importantes do cotidiano das pessoas. A história que eu mais gostei foi a segunda, acho que também por meio que eu me identificar mais com a segunda, que é pelo menino que perdeu o pai, e ele entra nesse luto, não tem balão de fala nenhum. Depois a história que eu gostei em segundo lugar, diria que foi a primeira ali, a dos patos que sujam o telhado de sangue. Muito interessante o conceito, a ideia, e meio que eu falo que ela entra como um ritual familiar, porque aparentemente a família prefere lidar com aquilo do que resolver, porque estar lidando com aquilo abre uma nova possibilidade de interação entre a família, que eu achei interessante. A terceira que eu mais gostei foi a terceira história, que é justamente um rapaz que está numa banheira e ele enxerga ele mesmo ali na parede e tal, e ele acaba indo atrás dele mesmo, e ela lembra muito aquele momento em que a gente está perdido em pensamento, nesse devaneio muito descontrolado que a gente nem sabe no que a gente tá pensando, mas e aí os pensamentos vão se montando aos poucos e a gente descobre em algum momento o que a gente queria pensar com aquilo que estávamos pensando. E a última fala muito sobre insistência, sobre companheirismo, sobre fidelidade, sobre acreditar, sobre nunca desistir, diversas coisas assim que eu acho que são muito interessantes, principalmente para quem é casado e tudo mais. Essa é uma história que talvez pegue vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O link para vocês lerem as histórias, as 4 que estão aqui, mais algumas tá aqui na descrição. Vão lá, deem uma lida, são histórias muito boas. Depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, no próximo gibi e fui!